Irmão, que Deus abençoe você. Com muita alegria nós vamos refletir o Evangelho dessa quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. O Evangelho diz o seguinte: Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar. E então se aglomerou uma grande multidão. Ele teve que entrar numa barca no mar e toda a multidão ficou na terra, na praia. Eles ensinavam muitas coisas em parábolas. Dizia-lhe na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. E quando ele lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram-na e a sufocaram o grão do seu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram a ele o sentido dessa palavra. E Jesus lhe disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo lhe proponho em parábolas. Disse desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde é semeada a palavra, apenas ouvem. Vem Satanás e tira logo a palavra deles. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando ouvem, recebem com alegria, mas não têm raízes em si. São inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza e as múltiplas cobiças a sufocam e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa escutam a palavra, acolhem e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é muito linda essa pedagogia de Jesus, de poder ensinar todo aquele povo, em especial aquele povo de Israel, o sentido de acolher a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração e tem que dar frutos, e frutos de conversão, frutos de mudança de vida. Deus pode nos curar, Deus pode nos libertar do espírito maligno, Deus pode sarar todas as nossas dores, Deus pode fazer inúmeros milagres na nossa vida. Mas o sonho de Deus para mim e para você é que a palavra dele dê fruto no nosso coração e a gente se converta, a gente mude de vida e nos tornemos um profeta, também um pregador da palavra, aquele que anuncia. Por isso que Jesus fala desses 4 comportamentos de quem ouve a palavra de Deus. E antes da gente começar a refletir sobre esses 4 comportamentos, eu queria refletir com você o porquê da terra e por que Jesus compara o nosso coração, o nosso entendimento, com a terra. Porque a terra, para produzir frutos, ela precisa ser arada, ela precisa ser mexida. A estrutura da terra precisa ser modificada. Numa palavra mais vulgar, ela precisa ser rasgada. E o nosso peito precisa ser rasgado diante de Deus. Jesus quer mexer nas nossas estruturas. Jesus quer arar o nosso coração. Ele quer passar o arado ali e modificar e afofar aquela terra que muitas vezes é dura. E essa terra dura é o nosso coração. Meu irmão, se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente está na caminhada, quantas vezes a gente está lutando, mas a gente não deixa Deus mexer nas nossas estruturas e a gente não produz fruto.
Quantos irmãos nossos de caminhada que você vê que vai na missa, recebe a Eucaristia, reza, mas só que não deixa a palavra produzir fruto e a pessoa não sai do lugar. Nada que a pessoa faz dá certo. E muitas vezes assim também somos nós. Nada do que nós empreendemos, seja dentro da igreja, seja dentro da nossa família, seja dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho, dá certo porque nós não deixamos Deus rasgar o nosso peito, arar a terra do nosso coração. Deus quer que nós desaprendamos muitas coisas que nós aprendemos no mundo, para que Ele possa arar o nosso coração. E é isso que é mexer nas estruturas. Pois bem, mediante a isso vamos refletir. Palavra à beira do caminho. A palavra que é lançada à beira do caminho, logo vem Satanás e tira aquela palavra. Meus irmãos, a palavra que é lançada à beira do caminho é aquele que procura Deus só no momento que lhe é conveniente. Quando está passando um momento de dor, de agonia, de aflição, uma dívida, procura Deus, acolhe a palavra, o milagre acontece na vida dele, porque Deus é amor e sempre Deus age na nossa vida. Independente da nossa resposta, Deus age, mas só que Ele não dá continuidade na sua caminhada. Ele não continua na igreja, Ele não persevera na igreja. Meus irmãos, a igreja é para nós uma verdadeira mãe. A igreja não precisa de nós. Nós não precisamos ficar iludidos a achar, olha, eu gosto de ajudar na igreja, eu gosto de desenvolver um papel, uma função. Meus irmãos, somos nós que precisamos da igreja. A igreja nos dá todos os sacramentos para que a gente tenha salvação e tenha um crescimento. E nunca a gente pode se afastar da igreja. Nunca. Lá é a nossa casa. Lá é o coração da mãe, da nossa mãe católica, da nossa mãe que nos ensina a doutrina, que nos faz aprofundar na igreja, que nos faz aprofundar na palavra e que nos dá o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo como alimento para a nossa vida. O segundo comportamento, a segunda terra, Jesus vai falar que é o terreno pedregoso. É aquele que acolhe a palavra de Deus, mas quando vem a tentação, quando vem a enfermidade e a perseguição, este desiste. Meu irmão, é aquele que tem medo de abraçar a cruz. Eu queria falar para você que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e a promessa dele para Tiago e para João foi justamente beber do mesmo cálice. E para mim e para você também é passar pela cruz. Todos nós iremos passar pela cruz. Deus permite que a gente passe pela cruz. E todo pregador, todo discípulo do Senhor vai ser perseguido por causa da verdade. E o que dá sentido à nossa vida, meu irmão, é a verdade. Nós vivemos numa sociedade cheia de ideologias, cheia de mentiras. O que é uma ideologia? Ideologia é quando eu pego uma verdade, distorço ela para me favorecer. Eu pego uma verdade, tiro uma meia-verdade, recorto dela uma parte que me interessa para me favorecer. Meu irmão, nós assumimos Jesus como Senhor, nós assumimos também a verdade na nossa vida. E nós pagamos um preço alto, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ao mesmo tempo, a vida também é o caminho para salvar. A verdade e a vida é o caminho para a salvação e a verdade também é a vida. Aquele que não vive a verdade, vive na mentira. É um zumbi que acorda todos os dias, se ilude e ilude todas as pessoas ao redor dele. Por isso nós devemos abraçar a verdade e seremos perseguidos por isso. Aí nós temos que ser homens e mulheres suficientes de aceitar e pregar essa verdade. O terceiro comportamento, Jesus vai falar de um terreno que é cercado pelos espinhos, que a sufocam a palavra, e é por causa da tentação. É um homem que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida de penitência, que não tem uma vida mergulhado no Senhor, em família, e qualquer tentaçãozinha, qualquer brisa de tentação, um ventinho de tentação, joga o irmão no chão. E Jesus até cita, pela ilusão da riqueza, da ganância, do dinheiro, do prazer e do mais demoníaco das tentações, do poder. Este é o mais demoníaco, essa é a tentação mais demoníaca que nós sofremos, o poder, a vaidade.
poder chegar perante o outro, poder chegar numa situação e falar isso é certo, isso é errado. São os cargos públicos, é a ganância, é o status, é poder falar que está certo, é não ser humilde e pedir perdão, é não ser humilde e reconhecer que errou. Nós somos muitas vezes tentados pelo poder. É a tentação mais demoníaca, que mais arrasa com o coração do homem. E essa tentação está dentro dos espinhos. São as três tentações que o ser humano mais cai: prazer, dinheiro e poder. E este é o comportamento de quem é assolado pelos espinhos, da semente que cai mediante os espinhos, da palavra de Deus que cai e é sufocada pelos espinhos. Qualquer tentaçãozinha, o irmão vai embora, ele não resiste. O diabo balança o rabinho e ele segue atrás. Ele prefere aquilo que é passageiro, prefere as coisas desse mundo. E Jesus vai falar do quarto comportamento, a terra boa, aquela que produz fruto, 30, 60 e 100. Meu irmão, repara que é totalmente o contrário. Uma terra para ser boa, ela tem que ser arada, ela tem que ser mexida, ela tem que ser cavucada, ser revirada. Tem que jogar água, aguar todo dia para produzir, para a semente crescer, para dar fruto. Tem que chegar um adubo. Olha para você ver. Repara comigo, é uma terra que é cavucada, revirada, ou seja, deixa que Deus mexa nas estruturas, deixa que Deus desconstrua aquilo que o mundo construiu de errado, de valores mundanos, de tentação, de vício, de pecado. Ela recebe a água, é aguada todos os dias, que é a água do Espírito Santo, que é o batismo, a efusão do Espírito Santo todos os dias. E isso é uma vida de oração, e recebe o adubo, que é a Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não ficamos só com a palavra, nós comungamos do banquete da palavra e do banquete do corpo e o sangue de Jesus. Por isso que Jesus fala, é a terra boa, é aquela que é cavucada, que é mexida e que ela tem o manejo todos os dias. Meu irmão, se você quer ser um profeta, você quer ser um homem de oração, se você quer ser santo, deixe-se desconstruir pelo Senhor e tenha constância na sua vida de oração, na sua vida de penitência, de jejum, de abstinência, de doação, de caridade e também da Eucaristia. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.